o Mauriston para fazer a próxima aula, vai falar sobre fratura patológica. Então, boa tarde, agradeço a organização do evento pelo convite e agradeço também às chefias do Serviço de Ortopedia e da Oncologia Ortopédica pela oportunidade de participar do serviço e do grupo. Então, antes de mais nada, é importante definir aí o que é fratura patológica, sobretudo para os residentes, né? Os que já não estão dando, provavelmente vão dar em breve plantões nas emergências ortopédicas e vocês vão se deparar aí com senhoras simpáticas, feito essa, que vão chegar com queixas de dores musculoesqueléticas, tá certo? Com limitação funcional, com queixas feito essas aí, que sentiu uma dor antes de cair, ou então que sentiu o osso quebrar antes de levantar da cama, ou então que, quando acordou, já sentiu o osso quebrado, tá certo? E quando vocês radiografam, podem lidar com lesões feito essa, ou essas aí, tá bem? Que tem sinais inequívocos de fratura, mas também tem sinais inequívocos de lesões subjacentes, onde você vê aí algumas lesões líticas, tá vendo? Lesões permeativas, fragilidade cortical. Então, fratura patológica é um conceito mais amplo e até grosseiro, aquela fratura que ocorre com baixa energia ou nenhuma energia, com o osso previamente doente. E no contexto da oncologia, o negócio aqui ainda é mais rápido do que eu quero. Da oncologia, a gente sabe que as células metastáticas na corrente sanguínea, quando elas ultrapassam a barreira endotelial, elas vão aí atuar no microambiente ósseo, alterando a atividade osteoclástica e osteoblástica, predominando a osteoclástica nos maiores tipos de tumor, causando alguma fragilidade ou grande fragilidade óssea. Os principais sítios acometidos pela metástase óssea é o esqueleto axial, tá certo? Corpos vertebrais, arcos costais, depois aí a pelve, bacia, depois fêmur proximal e úmero proximal. E os principais sítios primários que causam metástase óssea são em ordem de incidência: mama, próstata, pulmão, rim e tireoide. Esses tumores, estudos recentes aí de 2021 mostram que as pacientes com câncer de mama terão até 70% terão metástase óssea. Já câncer de próstata, até 85% terão metástase óssea. É muita gente. E já esse grupo desses 4 tumores aí, mama, meu Deus, volta. Mama, próstata, pulmão, rim, tireoide, contribui aí, eles podem ter até 70% de metástase óssea no decorrer da sua doença. E esses pacientes estão vivendo cada vez mais com metástase óssea. Isso graças a o advento e avanço, tá certo, das quimioterapias, terapias-alvo, imunoterapia, tecnologia de radioterapia e também a atuação, como o Rodrigo falou, dos grupos multidisciplinares de oncologia que melhoram essa assistência ao paciente. Além disso, no tocante específico à metástase óssea, o advento de medicações como o ácido zoledrônico, né, bifosfonado endovenoso, e o denosumab, né, o bloqueador do RANKL, também contribui nisso aí. Os pacientes vivem mais tempo com metástase óssea e com qualidade de vida, já que essas medicações diminuem a ocorrência de eventos ósseos. Mas o ortopedista, o que ele tem a ver com isso? Tudo a ver com isso, né? E quando eu falo ortopedista, eu não estou falando ortopedista oncológico, estou falando ortopedista geral, ortopedista generalista, ortopedista não oncológico. Por quê? Inevitavelmente, quem trata a fratura patológica por metástase óssea é o oncologista, o ortopedista não oncologista. Em 2022, a SBOT tinha 15 mil especialistas. Já a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, apenas 220 especialistas para o Brasil todo. Atuantes, cerca de 160. Então, quem trata fratura patológica com metástase é o traumatologista, é o ortopedista não oncológico.
Então, é necessário ter esses conhecimentos. E os eventos ósseos aí que a gente fala não é apenas a fratura patológica por si só. E tem outros fatores, né, que é a compressão medular, a própria cirurgia óssea também é considerada esse evento ósseo, e aquela dor óssea refratária, analgesia convencional, que necessita de radioterapia antiálgica. E esses pacientes representam um forte impacto aí no sistema de saúde. Esse trabalho de 2021 mostrou que em 2020 o Brasil gastou 779 milhões de dólares só com esses pacientes. Se for ver o câmbio aí, dá mais de 3 bilhões de reais em um ano só com os pacientes com metástase óssea. É muita grana. Então, isso aí já é sabido há muito tempo. Essa é a última meta-análise a nível mundial que comprova, corrobora, que a metástase óssea, os eventos ósseos nos pacientes metastáticos, né, aumenta a mortalidade, diminui a sobrevida e diminui também a qualidade de vida. E o ortopedista, através das cirurgias, o foco, claro, não vai ser a cura, salvo raras exceções, por exemplo, os carcinomas renais com lesões únicas, mas o objetivo vai ser principalmente restabelecer ou melhorar a função o máximo possível, diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida. Dito isto, os princípios cirúrgicos que a gente usa, claro, o manual AO é a cartilha que a gente deve rezar para tratar os traumas sempre. Mas quando a gente trata de fratura patológica por metástase, não raro a gente faz umas cirurgias meio estranhas e o pessoal das outras especialidades fica com o risco de essa haste está muito alta, o parafuso está assim, está assado. Tumor não é trauma, a gente realmente precisa fazer uma cirurgia que o tumor precisa, uma haste mais alta, um parafuso diferente, a gente vem da via de acesso que o tumor precisa. São princípios um pouco diferentes que precisam ser considerados, tá certo? Um deles é biópsia sempre, mas não é biópsia sempre antes de operar. Uma vez que você considera operar o paciente, sempre vale a pena pegar algum fragmento ósseo, algum fragmento do teu fresado ali da tua haste e mandar para o histopatológico. Por quê? Mesmo que o paciente já tenha aquele diagnóstico firmado, a metástase ela pode ter ali uma expressão de receptores diferentes do tumor primário que vai mudar o tratamento sistêmico e faz diferença para o oncologista clínico. Então, já que está ali mesmo, vale a pena. Mas tem outras situações que, sim, são muito importantes. Por exemplo, o paciente que tem aquele quadro clínico radiológico de ser metastático, mas não tem o diagnóstico ainda, então vai ser importantíssimo, tá certo? Aquele paciente que tem o diagnóstico de câncer, mas apresenta uma lesão óssea única, então esse paciente você tem que segurar, não operar e fazer a biópsia antes, porque isso pode ser uma segunda neoplasia, pode ser um sarcoma ósseo primário, e se ele for operado de maneira inadvertida, pode colocar o paciente em maus lençóis. Longo intervalo livre de doença e má resposta ao tratamento também são indicações de fazer biópsia aí antes da cirurgia. Cimento ósseo nas osteossínteses é uma coisa que a gente usa muito, né? Quando a gente trata a fratura patológica com osteossíntese, a gente já espera que aquele dispositivo vai falhar e que a fratura não vai consolidar. A gente tende a fazer de tudo para fazer o dispositivo mais estável possível. Por exemplo, essa fratura do número distal, onde foi feita uma placa aí medial com reconstrução da coluna medial com cimento ósseo. Em relação às fraturas específicas, membro superior a gente tende a ser conservador. Membro inferior a gente tende a ser muito mais cirúrgico. Mas, de maneira geral, aí tem um diagramazinho da Associação Americana de Ortopedia. Membro superior, se o paciente não tem história de malignidade, não opera, vai estadiar e fazer biópsia. Se ele tiver história de malignidade, mas tiver uma fratura estável, com pouca perda óssea, e tiver pouca expectativa de vida, ou baixo status performance, ele tende a ser conservador. Mobiliza, se fica confortável, tratamento conservador. Isso aqui também é verdade para o membro inferior. E aqui dois exemplos, né? Quando fixar ou não. Eu também faço trauma, né? O trauma para mim é aquela primeira namorada que eu não desapego. E eu vejo os colegas nos serviços por aí que quando pega um paciente com fratura metastática, fratura patológica metastática, ou o colega respeita muito, que aquele respeito beira o medo, ele não chega perto do paciente e deixa lá esperando 3 meses a regulação, ou então ele fala, é metastático, não tem muito o que fazer, vou operar de qualquer jeito para rodar leite e se livrar logo. O que é complicado também. Esse primeiro caso, por exemplo, é um paciente com diagnóstico presumido, né, de metástase óssea de origem conhecida, foi feita uma placa aí do número distal, só que em 3 semanas, mais ou menos, a osteossíntese falhou,
tá certo? Foi feito só uma placa ali lateral. Aí no serviço que eu trabalho, eles lembraram que tinha um coluna ortopédica e me chamaram para resolver o problema. Aí eu fui lá e coloquei 2 placas e cimentei a falha óssea. Então, sempre que tiver uma falha óssea preenchível, sempre lembrar de fazer a cimentação quando possível. E outro casinho aqui, um caso, a paciente já tinha um diagnóstico de câncer de mama com essa fratura do fêmur proximal, uma haste intramedular com cimentação para tentar melhorar essa estabilidade aí dentro da limitação do serviço do SUS. Então, quando a gente vai pensar em fixar ou não, a gente tem que levar em conta esses fatores. Diagnóstico prévio de câncer, tá certo? Se ele tem ou não, se a lesão é única ou não no paciente com histórico oncológico, o intervalo livre de doença, as fraturas do terço proximal do fêmur, um capítulo à parte, discussão entre fixação, osteossíntese, artroplastia convencional, endoprótese convencional. Além disso, tem que sempre considerar, sempre que possível, considerar o status, performance, sobrevida e resposta ao tratamento sistêmico dentro de um contexto aí multidisciplinar. Então, para continuar aí